Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o Gilson Castilho e essa é uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu desejo que a paz e as bênçãos de Deus te alcancem onde quer que você esteja. Louvado seja nosso Deus pela sua vida. E obrigado, Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia de vida que nos concede em sua infinita bondade e misericórdia. Bem, na mensagem de hoje eu quero falar de um lugar chamado Lodebar. Uma história que envolve o rei Davi e o filho do seu melhor amigo, Jonatã, chamado Mefibosete. Mas antes eu peço aí que você deixe o like, tá bom? Deixe seu joinha no vídeo. E você ainda que não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem a palavra inscrever-se. Clique aí em inscrever-se, vai aparecer um sininho. Clique também no sininho e depois disso escolha a opção todas. Assim você já estará fazendo parte da nossa comunidade, da nossa família aqui do canal. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda e que você seja imensamente abençoado com as mensagens da Palavra de Deus, tá bom? Bem, Lodebar era um lugar, uma cidade onde ninguém queria estar. Um lugar tomado pela sequidão e também pela miséria. Se havia uma cidade onde ninguém queria morar, era Lodebar. Um lugar esquecido. Na verdade, se alguém quisesse ser esquecido, esse era um lugar apropriado para isso. Além da miséria, era também um lugar dominado pelo medo. Bem, ali vivia um jovem chamado Mefibosete, um menino que nasceu para um dia ser rei, mas que em um só dia ele perdeu a realeza, perdeu a sua família e, para tornar a sua história ainda mais triste, ele sofreu um acidente, caiu do colo de sua babá e ficou aleijado. Tudo isso num só dia. Pois é, querido, às vezes ainda a gente reclama da nossa situação, não é? É claro que cada um sabe da sua dor, mas é bom a gente meditar em histórias de pessoas que passaram por situações bem piores que a nossa. Talvez, mesmo que esteja difícil, consigamos ver que nossa situação talvez não seja tão lamentável assim. Veja só, em um só dia, Mefibosete perdeu tudo. Ele vivia no palácio. Ele era filho do príncipe Jonatã. Jonatã era filho do rei Saul. Mas conforme lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 4, quando chegou a notícia de que seu avô e seu pai Jonatã haviam morrido, sua babá o pegou às pressas para fugir e o deixou cair, ficando aleijado dos pés. A Bíblia nos conta que ele passou a viver em Lodebar. E lá em Lodebar, Mefibosete ficou esquecido, vivendo uma vida em extrema pobreza. Bem, bastante tempo se passou e quando Davi já estava estabelecido como rei de todo Israel, ele se lembrou de Jonatã, o seu melhor amigo, e ele quis honrar a sua amizade com Jonatã. Então Davi, como um grande ser humano que era, perguntou se restava alguém da família de Jonatã para que ele pudesse ajudar. Foi quando lhe informaram que lá em Lodebar, esquecido, jogado, aleijado e muito pobre, morava Mefibosete, o filho do seu melhor amigo. Um menino que poderia até herdar o trono que era do seu avô, o rei Saul, agora passando necessidades e ainda aleijado dos pés. E olha que naquela época não é como hoje. Uma pessoa aleijada era jogada de lado, desprezada, não podia trabalhar. A vida desse rapaz era muito triste e difícil. Bem, Davi mandou chamar Mefibosete e quando ele chegou, Davi lhe devolveu todas as terras de seu avô Saul e o convidou a morar com ele. Ele também colocou um homem chamado Ziba para tomar conta da propriedade de Mefibosete. Você poderá conferir isso em 2 Samuel capítulo 9,
versículos 6 e 7. Meu querido irmão e irmã, eu tenho algumas lições que separei dessa história para refletirmos. Depois você poderá ler a história completa, começando de 2 Samuel capítulo 4 em diante, tá bom? Mas eu vou resumir algumas partes que acho muito importante para nós. Talvez hoje, alguém ou alguns de nós também estejam esquecidos aí no seu mundinho, talvez morando num lugar parecido como o de Lodebar, passando por dificuldades e esquecido de tudo e de todos. Hoje, Deus nos chama também a sairmos desse nosso mundinho e virmos para a casa do Rei, a sua casa. Bem, vamos refletir um pouco mais em alguns detalhes da história de Mefibosete e tirarmos pelo menos 5 lições. A primeira delas é: não tenha medo e não se sinta sem valor. A história nos conta que Mefibosete, quando se apresenta para o rei Davi, ele estava com tanto medo que ele lançou seu rosto por terra e se comparou a um cão morto. Olha só, ele não só se comparou com um cachorro, mas sim como um cachorro morto. Olha só a baixa autoestima desse homem. Um homem que não tinha mais perspectiva alguma na vida. Um cão morto. Davi lhe disse, conforme está em 2 Samuel 9, versículo 7: não tenha medo, Mefibosete. Eu era amigo do seu pai e eu vou te favorecer em lealdade ao meu amigo. Então daqui, queridos, tiramos a primeira lição. Não se permita dominar pelo medo e não deixe sua situação, por mais difícil que esteja, lhe fazer se sentir tão para baixo, talvez até se considerando um nada ou como um cão morto. Lembre-se que o modo como você se vê não é o modo como o Rei, como nosso Deus te vê. A segunda lição é: creia na bondade do nosso Rei no céu. Quando o rei Davi lhe disse que o ajudaria, Mefibosete disse: quem sou eu para que tenhas consideração por mim? Olha só, ele não acreditava na bondade do rei com ele no primeiro momento. Querido irmão, minha querida irmã, creia na bondade do nosso Rei no céu. Muitas vezes perdemos anos preciosos da nossa vida sem desfrutarmos da bondade do Rei. Mefibosete não acreditava que o rei pudesse ser bondoso para com ele. Nós precisamos crer e desfrutar da bondade do Rei do reino de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira lição é: desfrute das riquezas do rei. Quando Mefibosete se apresentou ao rei, Davi restituiu a ele tudo que pertencia à sua família, ao seu pai e ao seu avô, e ainda determinou que daquele dia em diante ele seria tratado como um dos filhos do rei. Se você é um servo de Deus, se você é um bom cristão, então você é um súdito do reino de Deus, e você também poderá desfrutar das riquezas do rei, se apoderando de todas as promessas que ele fez para todos os que permanecerem fiéis a ele. A quarta lição é: desfrute da intimidade do rei. A história nos conta que, além de restituir a Mefibosete tudo que pertencia à sua família, o rei Davi disse que ele ainda comeria da mesa do rei. Querido, Deus nos chama de Lodebar, desse lugar esquecido onde podemos nos encontrar hoje, para estarmos no seu palácio, onde, por amor de seu filho, ele nos oferece sua mesa. A única coisa que temos que fazer é comer da mesa do rei, nos alimentarmos da sua palavra em sua presença todos os dias de nossas vidas. E por fim,
A quinta e última lição: aceite o chamado do nosso Rei e arranque Lodebar do seu coração. Nesse momento, ao aceitar o chamado do nosso Rei no céu, tudo o que vivemos em Lodebar já não conta mais. Já não temos mais nada a ver com Lodebar, ou seja, com esse mundo podre e miserável que só trazem dores e sofrimentos. Entretanto, muitas vezes nós saímos do nosso paraíso espiritual, debaixo da mesa do Rei, e retornamos a Lodebar, a este mundo podre. Quando não damos ouvidos à palavra de Deus, permitimos que os velhos medos, frustrações, desesperos, falta de perspectiva ocupem novamente as nossas mentes e corações. E é aí que voltamos ao lugar de sequidão e miséria que antes estávamos. Para finalizar, meu irmão e minha irmã, a boa notícia do Evangelho é clara. Lodebar não é mais o seu lugar. Escreva isso aqui nos comentários. Lodebar não é mais o meu lugar. Você foi chamado pelo Rei para comer da sua mesa. Deixe Lodebar para trás e nunca mais retorne para lá. Você não precisa mais disso. Jesus já pagou o preço, sofreu em nosso lugar para que tenhamos acesso ao trono do Pai. Se achou essa mensagem importante, compartilhe com mais pessoas e deixe o seu like, tá bom? Que Deus abençoe imensamente a sua vida.